Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 15 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, dia de sessão do Supremo Tribunal Federal. Quem está acompanhando e ao vivo traz as informações da pauta de hoje é a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vamos lá, então. Nessa primeira parte da sessão plenária, os ministros julgaram alguns casos importantes. Primeiro, definiram a tese de repercussão geral, ou seja, dizendo que é proibido os municípios criarem lei, fica proibido então os municípios criarem leis proibindo o transporte individual privado por meio de aplicativos. E caso os municípios venham a criar algumas regras, eles são obrigados a observar o que está previsto em lei federal. E logo em seguida, os ministros concluíram o julgamento de uma ação que questionava o indulto natalino de 2017. Esse indulto ele foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer e trazia aí algumas regras para que os presos tenham direito à liberdade. O recurso chegou aqui ao STF ainda em 2017 e foi proposto pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Entre os pontos que a PGR questionava era justamente a redução do prazo de cumprimento da pena que esses presos teriam que ter cumprido para ter direito ao indulto natalino. O julgamento ele começou aqui no STF no ano passado e foi suspenso após o ministro Luiz Fux pedir vista. E hoje, então, o ministro Luiz Fux votou, ele considerou que esse indulto é inconstitucional porque poderia beneficiar aí pessoas que foram condenadas pelos chamados crimes do colarinho branco, entre corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Ele foi acompanhado na sessão de hoje pela ministra Carmen Lúcia. O julgamento foi concluído com o voto do ministro Dias Toffoli. Ele se uniu aos 6 ministros que já tinham votado no ano passado para considerar este indulto constitucional, porque eles consideram que esse é um ato exclusivo do presidente da República e pode aí ele mesmo estabelecer quais seriam essas regras. Então, portanto, por um placar de 7-4, os ministros decidiram que volta a valer o indulto de 2017. Nós agora vamos ver trechos de alguns votos dos ministros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições da lei, propiciando cenário de inexistência de incentivos suficientes para a probidade daqueles que lidam com a coisa pública. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. E olha só, a sessão plenária aqui do STF, ela volta daqui a pouco. Os ministros vão seguir debatendo o julgamento de embargos de declaração que tratam aí de qual seria o prazo para as pessoas entrarem com um recurso que chama reclamação. E lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora segue com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. O ex-presidente Michel Temer se entregou agora à tarde à Polícia Federal em São Paulo. Ontem à noite, a primeira turma do TRF da 2ª Região determinou o retorno à prisão de Temer e de João Batista Lima Filho, Coronel Lima, amigo do ex-presidente. Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado R$ 1,8 bilhão em propina. A defesa de Temer já recorreu ao STJ. A cobertura completa aí também da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.